Fala galera, aqui é o Thiago Berdan do canal Clave em Seis Cordas. Hoje eu vou dar continuidade a essa nossa série que eu tô amando fazer sobre os 50 anos do lançamento do álbum Clube da Esquina, baseado nesse livro maravilhoso aqui que é o De Tudo Se Faz Canção, né? Então nos outros episódios aí eu contei a história do clube, né, algumas coisas extras, e hoje a gente vai entrar aqui na parte de depoimentos. Então essa parte eu achei bem legal porque ela traz uma breve biografia de quem a gente vai falar e um depoimento dessa pessoa, né? Então é bem legal isso, porque você tem uma visão geral sobre, no caso aqui eu vou falar hoje, por exemplo, do Milton Nascimento, e um depoimento que ele falou sobre o processo do disco, sobre alguma questão interessante, sobre como que eles se conheceram. Então, assim, bem legal mesmo. Então, eu vou iniciar ó, com a parte do Milton Nascimento, nosso querido Bituca. Bom, um pouco da história a gente já contou, né? O Milton, apesar de ser muito famoso aqui em Minas, muita gente achar que ele é mineiro. Ele nasceu no Rio de Janeiro, e assim, ele acabou sendo adotado aí pelo seu Josino, né, que era um bancário, e a Lília, que era uma professora de música. Então já começa aí um pouco dessa parte musical aí do Bituca. Inclusive, esse apelido é desde criança, é um apelido que ele carregou aí a vida inteira, que é o apelido de Bituca. E muita gente, inclusive, conhece ele mais por esse nome do que por Milton Nascimento. Olha que interessante. O primeiro instrumento que ele ganhou foi aos 4 anos, né? Que foi a sua sanfoninha. Ele tinha até comentado lá. E, assim, aos 13 ele já estava cantando em bailes. Isso é bem interessante, né? E ainda na adolescência ele acabou sendo DJ de rádio. Então a vida do Milton assim, sempre foi meio que direcionada para a música, né? É, ele se mudou para Belo Horizonte e assim, a história dele tem umas coisas bem interessantes e uma das coisas que podemos dizer assim que mudou a vida dele como um intérprete, um compositor conhecido, é que o Agostinho dos Santos escreveu 3 músicas dele no segundo Festival Internacional da Canção. Eu já tinha comentado isso, né, que ele ganhou como melhor intérprete e o segundo melhor, o segundo lugar geral com a música Travessia. Então foi bem interessante, assim, né? É, então, assim, um pouco da discografia dessa época, ele gravou em 69 o disco Milton Nascimento, em 1970, o álbum Milton e em 1972 o álbum Clube da Esquina, que era, como eu já tinha comentado, o álbum que ele estava devendo ali para a gravadora, né? E no depoimento dele é bem legal que ele conta assim sobre coincidências da vida, sobre como ele conheceu a Elis Regina numa festa, por exemplo, né? Como que o Fernando Brant não queria é, escrever a música para ele, né? Que ele entregou para ele o instrumental do que viria a ser Travessia. E depois vou falar um pouco dessa música que tem uma história bem legal também. E acabou convencendo ele, assim, falou com ele, olha, se não der em nada essa música, vai ser uma música da nossa amizade. Achei isso bonito, né? Que ele confiou, assim, na competência do amigo, mas falou, olha, se não der certo, é uma música nossa que a gente canta aí quando a gente estiver tomando ali uma cerveja, né? Vai ficar tudo certo, assim. E o Agostinho dos Santos, né, que eu comentei, que inscreveu ele nesse festival, viu ele tocando em um lugar e acabou meio que apadrinhando ele, né? Então isso é muito interessante, porque é aquela mistura de sorte com competência, né? Ele foi visto tocando, então ele estava em atividade, não é que foi sorte pura, assim, mas teve a sorte também desse Agostinho dos Santos ter resolvido apadrinhá-lo, vamos dizer assim, né? E as músicas que ele. Aí, sobre essa história do festival, o Agostinho falou, pediu para o Milton para ele mandar a música dele para esse festival que eu comentei, e o Milton não gostou. Ele falou assim: não vou mandar, não tem nada a ver e tudo. Aí esse Agostinho dos Santos falou com eles: não, faz o seguinte, estou selecionando uma música, me grava 3 músicas aí, vou selecionar uma para um disco, para uma produção e tudo. Aí o Milton gravou para ele Maria Minha Fé, Morro Velho e Travessia. Então ele meio que foi enganado pelo Agostinho, né? Que fez isso meio que sabendo da competência
do Milton e inscreveu essas 3 músicas no festival. E é legal assim que as 3 foram selecionadas e isso não acontecia. Geralmente selecionava-se só uma música, né. Eh, isso é muito legal, assim, porque realmente mais uma das consequências aí, das coincidências da vida, né, desse encontro com o Agostinho e como que ele confiou no Milton e mandou as músicas dele para o festival e tudo, né. Eh, uma coisa que é bem legal, assim, só complementando, né, do que eu já contei a história do Milton e do Lô, que eles se encontraram em BH, foram para um bar e tudo. Só complementando que o Lô disse para ele que: "Olha, Milton, eu achava que você não gostava de mim, que você saía com os irmãos, com o pessoal dali, mas não convidava ele, né". E o Milton falou com ele que ainda considerava ele uma criança. Isso mudou naquela época que ele pediu uma batida de limão junto com o Milton, né, não pediu um refrigerante. Então isso é muito interessante, assim. E assim, a história dele com a Elis também, bem interessante, sabe. Então assim, só fazendo umas pinceladas, assim, de coisas que estão aqui no livro, que são dessa história maravilhosa aí do Bituca, tá. Inclusive, uma que eu acho interessante, que o Milton conheceu a Elis em uma festa, né, e depois de um tempo ele até encontrou com ela numa televisão, assim, mas ela já mais famosa, e ele baixou a cabeça, assim, passou por ela, e ela, daquele jeitinho dela, né, o pessoal comenta que ela era baixinha, assim, mas era desaforada. E ela falou com ele: "Ah, por educação as pessoas costumam se cumprimentar, né". E ele meio que falou com ela assim: "Ah, achei que você não ia me reconhecer e tudo". Então, é bem legal essas histórias aí desses encontros que essas pessoas tiveram, né, e fizeram a história da música brasileira e mundial aí, né. Bom, depois, eles seguem com o depoimento do Lô Borges, segundo personagem aí, né, que assina o disco Clube da Esquina, junto com o Bituca. E ele começa muito falando que, um personagem muito legal da vida dessas pessoas é o tal do Edifício Levi, aqui em Belo Horizonte. E lá ele conta, assim, uma coisa muito legal, que lá ele conheceu muitas das coisas que levaram ele a ser o músico que ele foi. Então, no Edifício Levi, ele se aproximou muito do violão, e foi lá que ele conheceu, por exemplo, o próprio Milton e o Beto Guedes. E como ele era, bitomaníaco, né, era o auge dessa bitomania, e realmente Beatles tem um papel na história, e mesmo que eu costumo falar assim, mesmo que você não tenha ouvido, com certeza te influenciou de alguma forma, porque eles influenciaram tantos outros, artistas e bandas e cantores e cantoras, né. Então acaba que influencia pelo menos de tabela, com certeza, né. E ele montou o The Beavers, significa os castores, né. Então era uma banda que tocava, Beatles. E sobre essas coincidências da vida, o Lô conta que ele conheceu o Beto Guedes por causa de um patinete, né. Então assim, bem legal, aquela história deles criança, encontra com o patinete, aí fala assim: "Nossa, que patinete legal, vamos trocar comigo aqui". Então assim, tem uma história bem interessante que a partir dali eles não se desgrudaram mais. Por causa de um patinete, né, que o Lô viu o Beto, andando ali, eles se conectaram e não se desconectaram mais aí ao longo da vida, né. E ainda no Edifício Levi, o Lô ainda, ele morava num andar muito alto, se não me engano, o 17º andar desse edifício. Ele foi descendo pela escada, porque ele, criança mesmo, gosta de descer brincando e descendo pelo corrimão. Ele conta que ouviu uma música ao longe e quanto mais ele descia, mais essa música ia ficando clara para ele, né. E aí ele foi chegando e a música, se aproximando e ele achando aquilo lindo, e era o Milton tocando. Aí uma coisa bonita que ele fala que quem apresentou ele, né, o Lô e o Milton Nascimento foi a música. Então bem bonito isso, assim, né. E assim, como que esses encontros ao acaso, né, não sei se você acredita em acaso ou não, e eu particularmente não acredito, mas esses acasos foram quem apresentou ele aos seus maiores parceiros aí da música, e além da vida em si, né. E outra coisa que ele conta do ponto de vista dele, que eu achei muito interessante,
foi da questão da ida para o Rio de Janeiro, porque quando o Milton decidiu fazer o disco, ele quis levar o Lô com ele para o Rio de Janeiro, né? Então, ele teve aquela dificuldade de convencer a mãe, teve uma dificuldade em si. Depois teve que falar no exército, né? Mas esse foi um pouco mais fácil, porque o comandante naquela época falou que não queria aquele comunista no exército, então foi mais fácil, graças a Deus. E ele acabou impondo, né, a ida também do Beto Guedes. Ele falou assim: olha, Milton, você já está andando com diversas pessoas aí que são musicistas, que tocam jazz, que são estudados e tal, e eu preciso de alguém, de um bitomaníaco comigo, para eu ter pelo menos com quem dividir esse meu gosto lá. E impôs essa ida do Beto com ele, e foi muito bom que ele tenha imposto isso, né? E uma coisa que ele comenta que é lindo, assim, que ele fala que uma coisa interessante desse disco em si é essa mistura do que o Milton trazia, que era assim, uma africanidade, um pouco de jazz, um pouco de samba, e a influência do Lô, que era muito dos Beatles, né? E isso é uma coisa legal, porque, por exemplo, o Lô tocava, por exemplo, violão de nylon com palheta. Isso não era muito comum, assim. Então, como ele queria imitar, vamos dizer assim, os Beatles, né? Ele fazia isso com a palheta, tocando violão de nylon. Inclusive, ele enfrentou críticas, até um pouco de preconceito em relação a isso, né? Até se comenta na história que ele sofreu até algumas críticas em relação a músicas como, por exemplo, Girassol, né? E assim, ainda bem que o tempo mostrou que, na verdade, essa influência dele casou lindamente, né, com essa música que a gente conhece hoje, que tem muito a cara da música mineira, né? E não tem como não ter a cara da música brasileira em si, né? Mas essa mistura de influências fez com que esse disco fosse tão lindo, tão diversificado e seja uma das partes mais importantes aí da história da nossa música. E seguindo aqui, a gente vai para o depoimento do Márcio Borges. Olha que legal. Márcio Borges no seu velocípede. Aí só comentando, uma coisa que eu esqueci de falar, os nomes das pessoas, ó, antes disso. Milton Silva Campos do Nascimento é o nome do Bituca, né? O nome do nosso amigo Lô Borges. Vamos aqui, ó. Aqui, ó. Salomão Borges Filho, famoso Lô Borges. E por fim não, né, mas não menos importante, Márcio Wilton Fragoso Borges. Uma coincidência interessante que eu já descobri, que nós fazemos aniversário no mesmo dia, que é no dia 31 de janeiro. Bom, na sua biografia, traz para a gente esse conhecimento que ele teve uma infância marcada por muitos problemas de saúde, e ele acabou, nessa época, começando a escrever bastante, né? Então, com certeza fez parte da personalidade dele como letrista, escritor. Ele conta também a perspectiva dele do dia da composição da música Clube da Esquina, que o Milton e o Lô estavam lá na sacada tocando violão, e ele chegou, ouviu aquilo, e até comenta que, na verdade, aquela harmonia que estava soando já era conhecida na casa dos Borges, né? Porque o Lô já tinha composto aquilo há um tempo, e o Milton tinha acabado de complementar isso com o solo do seu violão. Então, uma passagem bem interessante aí disso, né? E ele lembra que o nome é por si só uma homenagem ao próprio Lô, que é quem de fato ficava na esquina, no que virou aí esse clube da esquina, né? E lá ele ficava, as crianças ficavam brincando, ficavam tocando, né? E ele até comenta que o Toninho dava aula de harmonia para eles ali mesmo, na rua, sentado na esquina, conversando, né? E assim, uma visão que ele trouxe, que eu achei bem legal, é como que o processo do disco em si, do disco Clube da Esquina, foi um processo muito fértil. Ele comenta que tinha muita música precisando de letra, e essas músicas foram sendo distribuídas aí pro Brant, pro
pro Lô não, desculpa, pro Brant, pro Márcio, pro Bastos e tudo, Ronaldo Bastos, né, ainda vou falar dele, tá? E ele, o Ronaldo Bastos, acabou agindo meio que como um produtor e organizando todo aquele caos, né? Que muita gente, muita ideia, precisava de alguém ali para organizar isso para todo mundo, né? E isso é uma coisa muito legal, porque o disco acabou nascendo muito coletivo, né? Então realmente você vê que ele é um disco muito diverso e é muito por causa disso, né? É, de serem tantas pessoas juntas, né? Que apesar de ser um disco assinado a princípio pelo Milton e pelo Lô, mas muita gente participou desse processo nas letras, muita gente participou arranjando, tocando, né? Então, isso é uma coisa muito legal. E com o disco pronto, a primeira audição desse livro foi na rua Divinópolis, que aí eles ouviram aquele disco todos juntos ali, aquela coisa ficando maravilhados com aquela com aquilo nascendo, né? Com aquilo tomando forma. Porque eu fico imaginando, assim, naquela época, 1971, 1972, as pessoas iam para o Rio de Janeiro, você ia conversar com essas pessoas muito de vez em quando, então você que estava daqui, muitas vezes não conseguia acompanhar o processo, né? Hoje em dia, você vê muita gente gravando disco e registrando isso no Instagram, no YouTube. Então, você consegue acompanhar processos, né? Então, eu fico pensando muito na família, nos amigos, sabe? Ah, o Lô tá lá no Rio, compondo um disco, criando um disco. Mesmo que tivesse essas visitas, né? Da família em si, mas não é a mesma coisa, né? Quando você vê aquilo materializado, naquela época, assim, devia ser uma coisa muito, muito forte, né? Vendo todo aquele processo, todos aqueles meses de trabalho sendo concretizados em um disco, né? Acho isso muito, muito legal de pensar, assim, contextualizando essa história, né? E por fim, né, para o vídeo de hoje, vou falar um pouquinho do Fernando Brant. Tá aqui, ó, ele e o Bituca. O Fernando Brant, ele conta novamente a história aí da música Travessia, né, que eu não vou contar novamente, que eu já comentei anteriormente. Mas olha que interessante, assim, o Fernando Brant, que a princípio não queria ser compositor, não se considerava um compositor, essa parceria dele com o Milton, com o Lô, com o Tavinho Moura e diversos outros membros aí do clube, gerou mais de 200 canções. Olha que coisa, 200 canções, gente, é muita coisa, né? Para você assinar aí para ter o seu nome, né, esse legado. E falando em legado, né, o Brant ele faleceu em 2015, mas deixou essa herança musical maravilhosa aí que a gente ouve, discute e estamos aqui conversando sobre ela 50 anos depois, né? Então ele tem um depoimento dele também no livro, mas é um depoimento em memória, né? É de 2009. E ele comenta assim da amizade dele com o Bituca, que era uma amizade muito legal. Inclusive, eles se viam muito em finais de semana, que eles não moravam na mesma cidade, né? E ou o Bituca vinha ou ele ia também de ônibus, assim, na sexta-feira à noite, voltava no domingo à noite, mas como que essa amizade era forte, né? Então, assim, eu não sou saudosista do tipo assim, naquela época que era bom, só naquela época que prestava, eu não tenho esse saudosismo. Mas com certeza isso fortalece muito a amizade das pessoas, né? Quem era amigo mesmo, assim. No caso dos dois, você entrar no ônibus sexta à noite para ir visitar seu amigo, depois voltar, tem que ser uma amizade muito forte mesmo, né? Hoje em dia a gente tem a facilidade do celular, do computador, para a gente poder se conectar com as pessoas. Mas naquela época a conexão realmente se fazia muito mais pessoalmente, né? E assim, uma coisa que eu separei, que eu achei lindo, assim, achei maravilhosa a história, foi o tema da travessia, né? Embora eu já tenha contado como que chegou para ele a composição, mas ele conta aqui que ele recebeu o tema para essa música. E o tema era a história de um caixeiro viajante que deixava um amor em cada cidade. E assim, é interessante essa ideia, né, da música em si, que ela tinha até um nome diferente, que não era Travessia, que era, se eu não me engano, o Vendedor de Sonhos.
Mas o Brant ele mudou a ideia dessa música, ele entendeu que não era aquilo, que na verdade ela era uma música sobre alguém que se mudou, que vai embora e deixa a outra pessoa desesperada. Mas a vida continua, né? E realmente a vida continua, não tem como, assim. E traz pra gente até essa noção de como que, às vezes, o que a gente está passando agora, assim, realmente é passageiro, né? E deixa que o tempo haja sobre isso. E só para finalizar essa parte do depoimento dele, assim, já foi comentado antes e isso tem que ser comentado sempre, como que o disco em si foi um processo coletivo, né? Ele fala assim, eu tinha um recado para dar e todo mundo tinha um recado para dar. E a soma desses vários recados que fez a coisa ser grande. Isso eu achei sensacional, assim. Com certeza, se fosse um disco só do Milton, fosse um disco só do Lô, só do Tony Horta, com certeza teria sido um outro disco. Talvez um disco maravilhoso também, mas não teria sido o disco Clube da Esquina, né? Então, pessoal, vou finalizar esse vídeo por aqui, com esses 4 depoimentos. No próximo vídeo eu vou dar seguimento em pelo menos mais uns 4 também. E eu espero que vocês estejam gostando muito dessa série. Sinaliza aqui para mim, deixa no comentário, fala para mim o que vocês estão achando, vamos trocar ideia. Se inscreve no canal, manda para as pessoas que vocês conheçam também, que gostem desse tipo de vídeo, que gostam desse tipo de música, né? E vamos aí mantendo essa história viva, cada vez mais viva, tá bom, pessoal? Então, no mais, um grande abraço, muito obrigado e até o próximo vídeo.